Bom dia a todos, meus queridos. Vamos nesse momento passar ao estudo da Palavra de Deus, mas sempre como nós temos feito, vamos fazer nesta hora, pedir a ajuda de Deus, pedir que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude a entendermos a sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te rendemos por mais um domingo e por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Te louvamos e te bendizemos porque sabemos que somos privilegiados por podermos estudar a Tua Palavra nesse dia especial para nós, o dia do Senhor, dia em que nós nos reunimos atendendo a Tua santa convocação para buscarmos a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã a podermos compreender a Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender esta doutrina, este assunto tão importante, Senhor, que diz respeito à disciplina bíblica. Nos dá graça, nos esclarece, ó Deus, na mente o que a Tua Palavra tem a nos ensinar a respeito deste assunto. Nos dá condições, ó Deus, de podermos tratar biblicamente o pecado em nosso meio. Nos dá condições para colocarmos em prática aquilo que a Tua Palavra nos diz, nos ensina. Assim eu te peço pela minha vida, que eu possa tão somente falar aquilo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. É o que te pedimos, Senhor, e te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando as doutrinas bíblicas com base na nossa confissão de fé e nós estamos nos encaminhando para o final dos nossos estudos. Hoje nós vamos tratar a respeito de um assunto que começamos a tratar na semana passada, o capítulo 30 da nossa confissão, que fala sobre as censuras eclesiásticas. Hoje nós vamos ter a segunda parte desse estudo, ok? Então eu gostaria de, a nível de introdução, relembrar aos irmãos que há 3 marcas que nos ajudam a identificar uma igreja verdadeira. Quais são essas 3 marcas? Veja, a fiel pregação do Evangelho, a correta administração dos sacramentos, a ceia e o batismo do Senhor, e também o correto exercício da disciplina. Ou seja, a maneira como a igreja ela lida com a pregação, ela lida com os sacramentos, ela lida com a disciplina bíblica, vai ser determinante para nós sabermos se estamos diante de uma igreja verdadeira ou uma igreja falsa. Ok? Infelizmente, meus irmãos, em nossos dias, muitos crentes, muitas igrejas acham que a disciplina bíblica ela é desnecessária. Então você vai encontrar muitas vezes pessoas dentro da igreja dizendo assim: não, a igreja, a função dela é ajudar as pessoas, é fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes. Não cabe a ela impor alguma sanção que vai trazer alguma tristeza, algum constrangimento para determinada pessoa. Entretanto, queridos, não é sem razão que a teologia reformada ela coloca a disciplina eclesiástica como uma das marcas da verdadeira igreja. Por quê? Porque é através da disciplina, através da graça de Deus operando na disciplina bíblica, que Deus ele preserva a sua igreja. Se não fosse a disciplina bíblica, a graça de Deus agindo por meio dela, a igreja ela se degeneraria, ela se afundaria no pecado, ela se afundaria na corrupção. Então veja quão importante é para a saúde da igreja a disciplina bíblica. Na semana passada, como eu já havia dito, nós começamos a estudar o capítulo 30 da nossa confissão de fé e nós vimos que a confissão, ela antes de tratar especificamente a respeito das disciplinas bíblicas, ela trata a respeito do governo da igreja. Ela faz questão de deixar claro que Cristo
ele instituiu homens para ocuparem ofícios dentro da igreja. E Cristo citou esses homens devem ser eleitos pela igreja, a igreja deve ver nesses homens estas capacitações e elegê-los com base nelas, para que eles possam governar a igreja. E governar a igreja, uma parte desta tarefa, significa que o governo da igreja, os oficiais da igreja, o conselho da igreja, vai aplicar as disciplinas bíblicas quando necessárias. Então, queridos, essa é uma das funções do governo da igreja, é aplicar a disciplina bíblica aos membros faltosos. E a respeito dessa disciplina eclesiástica que nós vamos estar tratando hoje, nós vamos passar a segunda parte do nosso estudo, onde nós vamos tratar a respeito especificamente hoje da disciplina eclesiástica. Veja, esse não é um assunto fácil de ser tratado. É um assunto bastante delicado, mas eu acho que já deu para perceber que ele é necessário. Ok? Então eu gostaria de começar o nosso estudo desta manhã. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é o que são as censuras eclesiásticas, ou o que é a disciplina bíblica, né? A gente pode usar os dois termos, censura eclesiástica ou disciplina bíblica. Então, volta e meia eu vou estar usando esses termos um pelo outro, mas é a mesma coisa, estou me referindo à mesma coisa, ok? Então, as censuras eclesiásticas ou disciplina da igreja são medidas tomadas pela liderança da igreja com o objetivo de corrigir os membros ou oficiais que porventura caíram em pecado. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 18. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 18. Nos diz assim a palavra do Senhor, Mateus 18, do 15 ao 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste do teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ok? Então veja, aqui nós temos o texto em que o Senhor Jesus Cristo, ele institui a disciplina bíblica. Ele fala de uma situação entre 2 irmãos, não é? Se teu irmão pecar contra ti, ou seja, o irmão cometeu uma ofensa contra mim, a Bíblia diz que eu devo ir até ele e arguí-lo entre mim e ele só. Então, se ele cometeu uma ofensa, eu vou lá e digo: meu irmão, aconteceu isso, você me ofendeu. Talvez o irmão nem saiba que te ofendeu. Você está dando a oportunidade para que ele se arrependa. Mas ele não te ouviu. A Bíblia diz: chama 2 ou 3 pessoas e vai ter com ele. 2 ou 3 pessoas que sejam maduras, que sejam sábias, que possam ir com você, e você vai lá e você conversa com esse irmão com o intuito de restabelecer o vínculo de amizade com ele, a comunhão com ele. O irmão não quer ouvir. Aí o texto diz: você busca a igreja. A igreja então vai lá com ele, tenta persuadi-lo, tenta demovê-lo do seu pecado, não é? Mas ele não quer. Aí o texto vai dizer: trata-o como gentil ou publicano. O que é isso? Ou seja, exclui ele da igreja, porque ele está dando provas de que ele não é uma pessoa convertida, certo? Então aqui você vê o processo da disciplina. Por exemplo, na igreja presbiteriana, se um irmão tem alguma coisa contra outro e ele vai até o conselho da igreja, o conselho da igreja vai perguntar para ele: você já deu aqueles primeiros passos de Mateus 18? Você já foi conversar entre você e ele só?
Não, eu não fui. Então, siga aquilo que a palavra de Deus diz. Certo? Então, aqui nós temos esse texto base. Apesar do crente ser alguém que foi justificado dos seus pecados mediante a fé em Jesus Cristo, como nós temos aprendido em Romanos, aqui nos domingos à noite, ele ainda continua com uma inclinação pecaminosa dentro dele, razão pela qual acontece dos crentes caírem em pecado durante a sua vida aqui neste mundo, trazendo então vergonha para o Evangelho, escândalo para o nome de Cristo. Além disso, como nós já tivemos a oportunidade de estudar, a igreja visível aqui neste mundo, ela não é uma igreja totalmente pura, ela é misturada. Existe dentro da igreja visível o joio e o trigo. Então, por esta razão, você vai encontrar até dentro da igreja pessoas descrentes. Por isso, meus irmãos, que é necessário que a disciplina bíblica seja devidamente aplicada. E toda vez que um membro da igreja ou um oficial da igreja, pode ser qualquer oficial, diácono, presbítero, pastor, todas as vezes que um membro da igreja, um oficial da igreja pecar, e isso chegar ao conhecimento do conselho da igreja, eles devem então aplicar a disciplina bíblica na vida deste irmão, ok? E essa disciplina, nós vamos ter a oportunidade de ver aqui, ela tem níveis, ela tem graus, ela vai desde uma exortação pessoal até a exclusão da igreja, exclusão do rol de membros da igreja. Infelizmente, queridos, em muitos casos, a disciplina ela só acontece nas igrejas quando ocorre pecados de grande escândalo e aqueles que são relacionados com sexo ou dinheiro. Infelizmente, isso é uma realidade. Ou seja, quando os pecados são muito escandalosos, aqui então a igreja resolve disciplinar os membros que cometeram tais pecados. Mas na realidade, a igreja deveria estar atenta a todo tipo de pecado. Obviamente, existem pecados que são mais graves do que outros. Todo pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Mas existem pecados que são mais graves do que outros. Uma coisa é você quebrar o mandamento não matarás no seu coração e odiar um irmão. Outra coisa é você ir lá e tirar a vida. Então existem pecados que são mais graves do que outros. Isso é fato. Então cada pecado ele deve ser aplicado à disciplina dentro da sua gravidade. Então alguns pecados que são mais brandos devem ser aplicadas disciplinas mais brandas. Outros pecados mais graves, disciplinas maiores, ok? Mas o pecado deveria ser tratado como um todo, não especificamente alguns pecados relacionados à área sexual ou à área financeira. Não, o pecado deveria ser tratado de forma bíblica, seja ele qual for. Agora, dito isto, entendendo o que é a disciplina bíblica, as censuras eclesiásticas, eu gostaria então de tratar sobre o segundo ponto, a necessidade da disciplina eclesiástica. Por que é necessário aplicarmos a disciplina bíblica quando um membro da igreja cai em pecado? E aí o parágrafo 3º da nossa confissão vai dizer assim: as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderá cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seus elos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. O parágrafo traz muita informação e traz muitas verdades. Eu vou separar aqui e tratar cada uma delas. Veja, o parágrafo todo ele vai tratar sobre o que nós mencionamos aqui. Qual é a necessidade? Por que é necessário aplicarmos a disciplina bíblica quando um irmão cai em pecado? Veja, primeiro, para chamar e ganhar para Cristo o irmão ofensor.
Mateus, o texto que nós lemos, capítulo 18, verso 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então essa passagem, meus queridos, ela mostra claramente que o processo da disciplina começa em você buscar o irmão faltoso. Então Jesus deixa claro nessa passagem que nós devemos confrontar o irmão em pecado. Se ele nos ouvir, nós ganhamos este irmão. Nós ganhamos esse irmão para Cristo. Jesus não tem como objetivo aqui, ao instituir a disciplina, o objetivo não é a disciplina em si. O texto deixa claro, o objetivo da disciplina é ganhar o irmão para Cristo, é não perdê-lo para o pecado, certo? Sendo assim, a disciplina eclesiástica, ela visa o bem do pecador, ela visa demovê-lo do seu pecado. E nesse sentido, a disciplina bíblica deveria ser vista pelo pecador como a expressão do cuidado de Deus para com a sua vida. Então, quando alguém está em pecado e essa pessoa ela é disciplinada, seja com uma exortação, ela deveria ver nisso o cuidado de Deus para com a sua vida. A Bíblia diz que Deus ele só disciplina o filho a quem ama. Aqueles a quem ele recebe como filho e a quem ele ama, é que ele disciplina. Portanto, a disciplina eclesiástica ela é necessária para levar o faltoso a reconhecer o seu erro, voltar-se para Cristo, buscar o perdão, buscar a restauração da sua vida. Então, primeira razão pela qual a disciplina bíblica ela é importante, para ganhar este irmão para Cristo, para que este irmão se arrependa do seu pecado. Segunda razão, impedir que outras pessoas pratiquem ofensas semelhantes. Veja o que Paulo fala, escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 20. Ele diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: aqueles que estão vivendo no pecado, repreende-os na frente de todos, para que os demais temam. Aqui, queridos, está uma das razões pelas quais nós anunciamos a disciplina publicamente. A intenção não é causar constrangimento àquele irmão que pecou, mas é alertar os demais irmãos de que o pecado na igreja ele não é tratado como sendo algo sem importância. O pecado na igreja ele é sim tratado, ele deve ser punido. Então a disciplina ela também visa desestimular outros a praticarem o mesmo pecado. Não é difícil, meus queridos, nós notarmos que maus exemplos facilmente são seguidos. Veja, nós somos pecadores, nós temos uma inclinação natural para o pecado. Para nós é fácil, muitas vezes, seguirmos exemplos de pessoas que vivem no pecado, que vivem satisfazendo a carne. O pecado remanescente em nosso coração é estimulado quando pessoas pecam sem temor. Nas igrejas onde a disciplina é negligenciada, acaba se tornando muitas vezes um refúgio para pecadores obstinados. Então você vai ver, às vezes, tem igrejas que elas são conhecidas na cidade como igrejas que não tratam o pecado. Aí todo mundo que tem um problema e que não se resolveu na sua igreja, ela vai para aquela igreja, porque ali ela vai ser aceita, ela vai ser colocada para uma função dentro da igreja. Se torna a igreja conhecida como uma igreja que não trata o pecado. Você pode vir do jeito que você quiser, do jeito que você tiver, e você não é tratado. Isso parece ser uma coisa muito boa para o pecador, mas na verdade não é. Por quê? Porque o problema dele não foi resolvido. O problema dele com o pecado não foi tratado.
Provérbios 21:11 diz assim, veja só: quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. Veja, a disciplina não atinge somente aquele que está sendo disciplinado. Ela também é um remédio para toda a igreja. Quando você tem uma igreja que está comprometida com a disciplina e que labuta para demover o pecador do seu pecado, não é? Ela não só está trabalhando na vida dele, ela está também mostrando para todos ao redor dele que o pecado tem consequências. Certo? Por isso que o texto fala, quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. Quando os crentes percebem que o governo da igreja leva a sério a conduta moral dos seus membros e que disciplina os faltosos, isso faz com que eles temam fazer as mesmas coisas. Claro, meus irmãos, que o ideal seria que o crente evitasse o pecado, primeiramente porque ele ama a Deus, porque ele ama a Cristo, porque ele não quer ofender o nome de Cristo, porque ele não quer causar escândalo no nome de Cristo. O ideal seria esse. Mas é melhor que eles evitem o pecado por medo das consequências do pecado, do que eles não evitem o pecado por nenhum motivo. Então essa é uma segunda razão pela qual nós entendemos que a disciplina bíblica ela é necessária para a igreja, para impedir que outras pessoas pratiquem ofensas semelhantes. Terceiro ponto, a disciplina bíblica ela é necessária para tirar o velho fermento que poderia contaminar a massa inteira. Paulo, escrevendo lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 6, ele vai dizer assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Esse texto, Paulo está tratando a respeito de uma situação em que um membro da igreja estava vivendo em adultério com a sua madrasta. Então, de algum modo, a igreja sabia do que estava acontecendo, mas a igreja não fazia nada. E mais, pelo que o texto diz, eles se orgulhavam por não tratar o pecado. Aí Paulo vai dizer, não é boa essa vossa jactância. Não é bom esse orgulho que vocês têm por saberem do que está acontecendo e não fazerem nada. Aí, quando ele vai dizer aqui, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, se vocês tratam assim o pecado, essa situação não vai ser uma situação isolada, vão aparecer mais casos dentro da igreja. Certo? Então, por isso que isso precisa ser tratado. Ou seja, essa pessoa que está vivendo em pecado, ela pode sim estimular outras a viverem também na mesma prática que ela. E a igreja toda pode ser contaminada. A disciplina, ela serve como um conservante da igreja. Ela inibe o processo de degeneração do germe do pecado presente em todos e que precisa ser devidamente detido. Assim como basta um pouco de fermento para levedar toda a massa, assim basta um pecador impenitente que não é tratado devidamente da igreja para que a igreja toda seja contaminada. Então, se uma pessoa ela se sente à vontade para pecar na igreja, logo outras vão se sentir à vontade também. Por isso, a disciplina bíblica corretamente aplicada ela é necessária para preservar a pureza da igreja. Pecados cometidos e não tratados, quando são do conhecimento dos demais membros da igreja, pode dar a impressão de que a liderança ela não se importa com aqueles pecados, de que aquilo ali na igreja é normal. Certo? Quando na verdade não é. Então é preciso que a igreja se posicione, é preciso que a igreja trate o pecado, para que assim não haja uma contaminação, uma corrupção, para que pessoas não sejam estimuladas a viverem na prática do pecado. Quarta razão que a nossa confissão também nos traz aqui
para nós aplicarmos a disciplina bíblica corretamente. A disciplina bíblica ela é necessária para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Isso também é dito aqui na nossa confissão. Ou seja, quando aqueles que levam o nome de Deus pecam, o nome de Deus é blasfemado. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala aos judeus, ele diz assim: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, Paulo vai dizer aos judeus: olha, porque vocês pregam uma coisa e vivem outra, aqueles que estão fora da igreja vão olhar para vocês e não vão só zombar de vocês, não vão só zombar da igreja, vão zombar do próprio Cristo, vão zombar do próprio Deus. O nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. Não é assim? Ou eu estou falando alguma coisa errada? Não é? Você sabe, você trabalha, você estuda. Quando uma pessoa que é reconhecidamente crente no ambiente de trabalho, ela cai no pecado, o que é que as pessoas ao redor falam? Se for para ser crente dessa forma, eu prefiro não ser. Se for para ser crente e viver desse jeito, eu prefiro não ser. Então, traz escândalo. O Senhor Jesus, ele ensinou que nós somos sal da terra e luz do mundo. E que a nossa luz deve brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Ok? Mas o contrário também vai acontecer. Se nós praticarmos mais obras, o nome de Deus não vai ser glorificado, vai ser blasfemado por nossa causa. Então, o que o crente faz, de uma forma ou de outra, vai repercutir na glória de Cristo, seja de forma positiva ou negativa. Não é? Os nossos pecados não param em nós mesmos, né? Eles vão atingir a igreja, eles vão atingir a honra de Cristo, e a disciplina vem para vindicar a honra que pertence a Cristo. Se a pureza da igreja decai, a glória de Cristo e do Evangelho são desonrados. Quando, por exemplo, você vê, citar um exemplo de líderes espirituais que você vê no nosso país aí cometendo pecados e não são tratados pela igreja nem pela denominação, isso traz um escândalo terrível para o Evangelho. O nome de Deus é blasfemado quando isso acontece. Pessoas zombam, pessoas tratam as igrejas como se fossem como se elas não fossem santas. Então, precisamos tratar o pecado, as censuras eclesiásticas, especialmente no caso de pecados que se tornaram públicos, enviam uma mensagem para o mundo. Quando a igreja se posiciona nessas situações, ela está mandando uma mensagem. Que mensagem? Que ela não concorda com aquele pecado que foi cometido pelo seu membro ou pelo seu oficial. Certo? Então ela está disposta a tomar as medidas necessárias, a cortar na carne para evitar que a honra de Cristo seja maculada. Então, o Senhor Jesus certa feita disse, né? Os escândalos eles vão acontecer. Eles vão acontecer. Mas ai daquele de onde vem o escândalo. E ai da igreja que não tratar o escândalo como deveria tratar. Que não tratar o pecado como deveria ser tratado, até para que aquele pecador possa ser restaurado. Então, meus irmãos, e a honra de Cristo seja preservada. Então, essa é a quarta razão que a nossa confissão dá para que a disciplina bíblica aconteça, é para preservarmos a honra do Senhor e o Evangelho de Cristo. Segundo, quinto lugar, a disciplina é necessária para evitar a ira de Deus.
Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, diz assim, texto bastante conhecido: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Sabemos que Deus ele não se agrada de uma igreja em que as pessoas vivem obstinadamente no pecado e façam parte da comunhão e participem da ceia. Paulo observa que a igreja de Corinto estava experimentando o juízo de Deus por tolerarem o seu pecado, o pecado ali no seu meio, não é? E isso acontecia inclusive quando eles estavam celebrando a ceia do Senhor. Então, por conta disso, Deus estava enviando juízo sobre aquela igreja. Jesus fez severas advertências à igreja de Pérgamo, porque ela também se tornou tolerante com o pecado. E depois que ele chamou a igreja ao arrependimento, ele disse: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão enfrentar os meus juízos. Apocalipse 2, do 14 ao 16, ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, veja, o Senhor Jesus aqui, ele diz: olha, vocês têm aí no meio de vocês pessoas que defendem essas doutrinas erradas, não bíblicas, doutrinas falsas, que está que está trazendo prejuízo espiritual para a igreja, e vocês não fazem nada. Se vocês não tratarem, eu vou com a espada da minha boca, eu vou tratar vocês. A disciplina, portanto, é a maneira fiel de lidarmos com o pecado, a fim de que aqueles que estão no pecado possam ser, em caso de arrependimento, restaurados, ou em caso de impenitência, sejam excluídos. Então, quando a disciplina ela é exercida da forma correta, nós não temos por que temer a ira de Deus sobre a igreja visível, certo? Então, isso é algo importante também. Temos que tratar o pecado, porque senão Deus é que vai tratar com a gente. Deus é que vai tratar com a igreja e com a liderança da igreja, principalmente, que ela é a maior responsável pela disciplina. Agora, essas são as 5 causas, essas são as 5 razões, vamos dizer assim, que a nossa confissão apresenta, mostrando por que é necessário aplicar a disciplina bíblica corretamente, certo? Terceiro ponto, nós vamos agora para o último parágrafo do capítulo 30, que vai tratar sobre os graus das disciplinas eclesiásticas. Parágrafo último, 4, diz assim: para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder da seguinte ordem: segundo a natureza do crime e demérito da pessoa, repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. Então, os autores da confissão de fé consideraram aqui o princípio da proporcionalidade na aplicação da disciplina. Isso indica, queridos, que o processo de disciplina ele deve ser cauteloso, ele deve ser sério, não é? Nós temos que ter o cuidado para não sermos demasiadamente severos com aqueles que necessitam de brandura e não sermos brandos com aqueles que merecem severidade. Então, há uma proporcionalidade na hora de aplicar a disciplina, certo? Assim, caberá aos oficiais da igreja julgarem caso a caso e aplicarem a pena conforme a gravidade de cada um, levando em consideração agravantes e atenuantes. Mais na frente eu vou explicar o que seriam agravantes e atenuantes, ok? A confissão estabeleceu a disciplina nesta ordem, do menos grave para o mais grave. Há 3 tipos de censura a serem aplicadas naqueles que caem no pecado.
levando em consideração justamente o que eu falei, circunstâncias agravantes e atenuantes. Primeiro, qual é a primeira forma de disciplina? É a repreensão, certo? A repreensão consiste em chamar o faltoso ao arrependimento. Então, a repreensão, ela pode ser aplicada tanto de forma privada como de forma pública. Ou seja, se a falta que a pessoa cometeu foi privada, então não é do conhecimento da igreja, ele pode ser exortado privadamente pelo conselho da igreja. O Senhor Jesus, ensinou: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, faltas que são privadas, elas são tratadas de maneira privada. E na maioria das vezes, a repreensão ela é suficiente. Às vezes a pessoa ela cometeu o pecado, às vezes ela nem sabe. Quando repreendida, ela se atenta, ela corrige e resolve, tudo bem, segue a vida, certo? Porém, como o Senhor Jesus disse, muitas vezes essa repreensão ela precisa ser insistente. Você vai uma vez, vai com 2 irmãos, e aí, por fim, vem a igreja para tentar dissuadir o irmão, certo? Isso quando acontece uma situação entre irmãos. Mas, se a falta que foi cometida é do conhecimento público, então ele deve ser repreendido publicamente. Lembra do texto de 1 Timóteo 5,20, quando Paulo diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, faltas que são cometidas publicamente, a repreensão vem publicamente, certo? Então, eu citei aqui um caso em que a situação ocorre entre 2 irmãos, não é? Que se o irmão ofendido procura o ofensor, ele não se arrepende, leva 2 ou 3 testemunhas e não se arrepende, leva o assunto à igreja e a igreja vai até o pecador, ele não se arrepende, aí ele vai ser excluído. Mas há casos em que o pecador ele foi flagrado no seu pecado, então a pessoa que o flagrou vai escrever uma carta para o conselho descrevendo o que ele viu, e a partir daí o conselho vai tomar uma posição a respeito desse irmão, que pode ser de repreendê-lo, pode ser a próxima etapa que nós vamos ver, que é a suspensão da ceia, certo? Então, a disciplina bíblica ela tem essas dinâmicas, certo? Muito do processo de disciplina termina justamente na repreensão. O problema é que muitas vezes não queremos repreender uns aos outros e preferimos calar diante de um erro notório de um irmão. Então, geralmente, meus queridos, nós temos essa cultura de não queremos repreender ninguém, certo? Primeiro, porque nós não gostamos de ser repreendido. Nós não enxergamos a repreensão como sendo algo bom para nós, algo que vai nos ajudar naquilo que nós estamos pecando, naquilo que nós estamos falhando. Mas isso é uma visão carnal. Isso é uma visão carnal. Porque o sábio, quando ele é repreendido, ele agradece. Entendeu? Então, assim, nós não gostamos de confrontar porque não gostamos de ser confrontados. Basicamente essa é a regra. E aí, muitas vezes, nós sabemos de situações de irmãos que estão vivendo em pecado e nós não falamos nada, não tratamos, não repreendemos ele, não compartilhamos com a igreja, a situação se torna grave, isso vai para o mundo e muitas vezes nós não agimos, nós não damos conhecimento ao conselho e muitas vezes poderia uma repreensão ter ajudado aquele irmão naquela fase do pecado. Segunda atitude que a confissão menciona é a suspensão na ceia do Senhor. Se a repreensão não funcionar, o próximo passo é a suspensão na ceia do Senhor. O irmão faltoso temporariamente será afastado até que se arrependa da participação no sacramento da ceia do Senhor. Como eu disse, muitas vezes obedece essa gradação, mas tem situações
em que a repreensão já vem acompanhada do afastamento da ceia, dependendo da gravidade do pecado. Então, geralmente essa censura era aplicada quando a pessoa ela persiste ali no pecado, ou dependendo da gravidade da falta dela, certo? Então, esse é um dos recursos que os oficiais têm para tratar o pecado. Instituir ali que aquele irmão temporariamente não participe da ceia, até que ele possa se arrepender do seu pecado, consertar os seus caminhos, restaurar a sua comunhão com Deus. Então a palavra de Deus diz, por isso, depois de gasto esses recursos, né, é que vem as disciplinas mais severas. Okay? E aqui essa é uma das disciplinas severas, o afastamento temporário da ceia do Senhor. Havendo arrependimento, essa pessoa ela vai ser restituída à ceia normalmente, ok? E a palavra de Deus diz também que mesmo se essa pessoa ela não está participando da ceia, ela caiu, ela pecou, ela está nessa situação, ela está sendo disciplinada, ela não deve ser ela deve ser sempre tratada como uma irmã em Cristo, como um irmão em Cristo, certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 15. Todavia, não o considerais por inimigo, mas advertiu como irmão. Então, ela deve ser tratada como irmã, como irmão em Cristo. Ela está apenas sob disciplina, ela está sendo tratada, mas não há razão para não tratá-la como irmão ou irmã em Cristo. Agora, qual é o último estágio da disciplina? A exclusão da igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: expulsai, pois, entre vós o malfeitor. O que se pode dizer de um crente impenitente que, mesmo depois de muitas repreensões, mantém-se obstinado no pecado? O que se pode dizer de uma pessoa que ela vive sistematicamente no pecado e está tranquilo nessa situação? É que essa pessoa não é crente. Ela está dando evidências de que ela nunca se converteu. Então aqui, queridos, o caso de uma pessoa que foi repreendida, foi afastada da comunhão, mas ela continua sem se arrepender do seu pecado, ela será excluída da igreja, ok? Então, quando nós chegamos a este ponto, precisamos deixar claro que essa pessoa, ela não foi uma pessoa que realmente se converteu, ela não faz parte da igreja, ela deve ser retirada do rol de membros da igreja, pois a atitude dela, a gravidade dos pecados dela mostram que ela não quer ser tratada, ela não quer se arrepender e ela não, de fato, não demonstra sinais visíveis de ser uma pessoa verdadeiramente convertida, ok? Agora, e esse é o ponto mais duro da disciplina, é a exclusão, ok? Agora vamos às aplicações para a gente poder concluir. A disciplina eclesiástica serve para tratarmos o pecado corretamente. Isso é muito importante. Veja, por que nós tratamos os pecados da igreja por meio da disciplina? Por que os líderes da igreja? Porque é como Deus manda na sua palavra, como Cristo instituiu. Isso não é invenção nossa, não é porque a gente acha que dessa forma é o mais correto a ser feito. Não, é porque está na Bíblia. Então, às vezes, queridos, a gente, como ser humano, a gente tem uma orientação bíblica. Olha, quando acontecer isso, faça isso. Mas a gente não quer fazer porque é difícil para nós pecadores. Aí a gente quer dar o nosso jeito. O nosso jeito tende a piorar ainda mais as coisas. Vai piorar mais, inevitavelmente vai piorar, sem falar que está desobedecendo à vontade de Deus. Por exemplo, o irmão caiu em pecado, né, o pessoal sabe, mas ao invés de fazer o processo legal correto, vai compartilhar isso no WhatsApp, vai nas redes sociais conversar sobre o pecado do irmão. Olha, tu viu que o irmão está fazendo isso? Olha, tu viu que isso aconteceu? Meus irmãos, isso só vai gerar mais pecados, porque aí já começa o pecado da fofoca, né?
da maledicência ali, da calúnia, enfim, a mentira começa a rolar solta ali, o pecado não está sendo tratado. Quando os nossos pecados eles são tratados corretamente, isso vai dar, quando eles não são tratados corretamente, isso vai dar margem para que surjam outros pecados dentro da igreja. Então, a disciplina bíblica é a forma como nós devemos tratar o pecado. Meus queridos, haverão pecados na igreja. Isso a palavra de Deus deixa claro. Claro que cada um deve cuidar de si, deve evitar, mas vai haver, porque nós somos pecadores. Quando acontecer, recorremos à disciplina, para que aquele irmão seja perdoado, restaurado e ele continue servindo a Deus, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Essa é a forma como nós devemos tratar o pecado, certo? Segundo, a disciplina eclesiástica é necessária, ainda que o processo de aplicá-la seja doloroso e complexo. A disciplina é necessária, ainda que o processo seja doloroso e complexo. Veja, uma das áreas mais difíceis do ministério pastoral, essa é a área mais difícil do ministério pastoral, com certeza, pelo menos para mim, é ter que aplicar a disciplina num irmão faltoso. Veja, é uma coisa que a gente faz porque tem que fazer, que a Bíblia manda a gente fazer, porque a gente sabe que é para a glória de Cristo, que é importante para a pureza, mas não é uma coisa que a gente faz com prazer. Não é. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil para a pessoa que está sendo disciplinada e nem para a gente que está aplicando a disciplina na pessoa. Porém, em muitos casos, nós temos visto pessoas que, quando elas são tratadas corretamente pela disciplina bíblica, elas se arrependem, elas se voltam para Cristo, elas buscam viver uma vida correta em relação àquilo que elas foram disciplinadas. Então você vê os frutos desta disciplina, como eles são realmente verdadeiros. Como a gente ser bíblico, inclusive nessa área, vai gerar os frutos corretos. Porque a pessoa que ela é crente, ela vai se arrepender, ela vai reconhecer que ela errou, ela vai buscar consertar. Se ela não é, ela já vai ser excluída ali da igreja e é um descrente fora da igreja. Isso vai fazer bem para a igreja. Pessoa que ela é obstinadamente, que não quer ouvir ninguém, que não está nem aí, que quer viver uma vida dissoluta e mesmo assim quer estar dentro da igreja, isso só vai trazer escândalo para o evangelho. Então, veja, ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, mas é bíblico. A disciplina eclesiástica é aplicada com agravantes e atenuantes. Aqui eu vou voltar para aquela situação do agravante e atenuante. Agravantes são aquelas situações ou circunstâncias que tornam o pecado mais grave e odioso e, portanto, merecem um tratamento mais rigoroso. São considerados agravantes algumas circunstâncias. Eu vou trazer aqui algumas circunstâncias para os irmãos entenderem o que é que um conselho geralmente avalia quando uma pessoa cai, quando uma pessoa peca. Qual seria um agravante, vamos dizer assim? Se essa pessoa já tem experiência religiosa anterior, ou seja, essa pessoa, um agravante é se ela é crente há muito tempo. Isso é um agravante. Por quê? Porque ela teve muito tempo para aprender o que a Bíblia ensina sobre aquela área em específico, sobre a vida cristã, sobre como deve ser a conduta santa de um membro da igreja, de um irmão em Cristo. Então isso deve ser levado em consideração. Isso é um agravante. A pessoa faz muito tempo, é da igreja há muito tempo. Outro agravante, essa pessoa, ela tem conhecimento das doutrinas bíblicas, ela é uma pessoa que realmente ela foi instruída, ela tem aquela capacidade de discernimento das verdades do Evangelho. Isso também é um agravante que pesa contra a pessoa. Essa pessoa, ela tem uma boa influência do seu meio, ou seja, ela nasceu numa família cristã, ela teve bons exemplos ali, foi ensinada desde pequena. Isso é um agravante para ela, certo?
essa pessoa ela tem maus precedentes, ou seja, essa foi a primeira vez que ela caiu, ou ela já vem cometendo esse pecado há muito tempo, ela vem caindo nesse pecado há muito tempo. Isso é um agravante contra essa pessoa. Essa pessoa costuma faltar aos cultos, se privar dos meios de graça. Isso também é um agravante em relação a ela. Por quê? Porque ela está se colocando numa situação perigosa conscientemente. Deixar de estar recebendo os meios de graça, ela está se colocando, ela está se autoconfiando, confiando nas suas próprias forças. Está muito autoconfiante, achando que pode viver sem os meios de graça, sem receber aquilo que Deus já determinou que seria a forma como ela seria fortalecida espiritualmente. Esse é um outro agravante. Essa pessoa, ela demonstra arrogância quando ela foi confrontada pelos oficiais da igreja. Ela não reconhece a falta que cometeu, ainda que seja uma falta evidente a todos. Como é que essa pessoa reage quando ela foi confrontada no seu pecado? Com orgulho, com altivez, sem humildade. Nega o pecado, mesmo quando o pecado está aí aos olhos de todos. Então isso também é um agravante contra ela, certo? Então a presença desses e outros agravantes que são levadas em conta, vai determinar a severidade da disciplina sobre a pessoa. Atenuantes. Quais seriam então algumas circunstâncias que, embora não justifiquem o pecado, mas servem para explicar e atenuar a severidade do pecado cometido, trazendo penas mais brandas? Veja, o conselho certamente vai considerar como atenuante se essa pessoa tinha pouca experiência religiosa, ou seja, é uma pessoa nova convertida. Isso é uma coisa assim que atenua. Essa pessoa que cometeu esse pecado, ela é ignorante em relação às doutrinas cristãs, ela ainda não teve aquela maturidade, ou ela veio de uma igreja onde ela não foi devidamente ensinada. Isso também é um atenuante. Essa pessoa sofria uma influência ruim no meio onde ela vivia, ela é o único crente da sua família. Isso também acaba sendo um atenuante. Essa pessoa ela tem um bom comportamento anterior, ou seja, ela sempre demonstrou ser uma pessoa crente, não é? Mas ela vacilou aqui e tal. Então, isso também é observado a vida antecedente dela. Frequentava os cultos regularmente, não é? Era alguém que estava ali lutando contra o pecado, buscando e eventualmente caiu. Isso é um atenuante. Demonstrou humildade quando ela foi confrontada, demonstrou o desejo de se corrigir quando os oficiais chamaram ela, ou quando o irmão chamou, conversou com ela. Isso também é um atenuante. E talvez um dos maiores atenuantes, ela fez uma confissão voluntária do pecado. Ela voluntariamente disse, não, eu errei, eu pequei, enfim, eu reconheço que eu estou errado. Então, isso também é um atenuante. Então, quando o conselho ele leva em consideração esses agravantes, esses atenuantes, na hora de aplicar uma disciplina a uma pessoa, leva esse princípio da proporcionalidade. Para quê? Para que não seja severo demais com quem deveria ser mais brando, para não ser brando com aqueles que deveria ser mais severo. Ok? 4. No processo de disciplina eclesiástica, a pessoa denunciada deve ter o direito de se defender. Isso também é outro ponto importante. Ou seja, pode acontecer que uma pessoa venha a ser denunciada por algo que ela não foi culpada, não é? Então é importante, não é, sempre darmos a oportunidade para que aquela pessoa que está sendo acusada fale. Então a pessoa ela tem o direito de se defender. Por quê? Porque pode não ser culpada daquilo que está falando. Eu vi um caso muito terrível.
dois irmãos na igreja que tinham um problema com o pastor, e o que eles fizeram? Eles fizeram uma assinatura de uma revista, né, pornográfica e enviaram para a casa do pastor. E isso, assim, fizeram questão de espalhar ali para os vizinhos: olha, essa revista aqui é desse endereço aqui mesmo, enfim. E depois foram ser averiguados, o conselho foi avaliar, e viu que realmente quem fez a assinatura lá foi outra pessoa, e depois descobriu quem foi. E assim, meus queridos, pode acontecer com outras situações, pode acontecer com pessoas que acham que viram uma coisa e não é aquilo, acham que viram aquela pessoa e não é a pessoa, enfim. Então, é necessário que se dê a oportunidade à pessoa que está sendo acusada de se defender, de explicar, se tiver explicação. Quinto, os oficiais devem buscar agir biblicamente ao aplicarem a disciplina. Um texto que sempre deve ser lembrado por aqueles que estão na posição de governo, de aplicarem a disciplina, é Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais tentados também. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas: olha, se você vai ter que tratar do pecado de alguém, faça-o, é a sua função como oficial da igreja, Timóteo, mas faça em espírito de brandura e tenha cuidado para que você também não seja tentado a cair naquele mesmo pecado, certo? Então, é sempre necessário que haja o tratamento com amor, com paciência, com longanimidade, mas ao mesmo tempo com firmeza, com verdade, com severidade quando for necessário, ok? Então, que sejamos de fato uma igreja verdadeiramente bíblica, como nós vimos aqui inicialmente. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é determinada pela maneira como ela age com relação à pregação do Evangelho, à administração dos sacramentos e à disciplina. Então, às vezes a gente olha muito para a pregação, não é? E se esquece de que as outras áreas também são importantes. Que a administração dos sacramentos, a correta, é importante, e que a disciplina, ou seja, a maneira como a igreja trata o pecado, é importante também, certo? Então, que possamos buscar sermos bíblicos naquilo que de fato nós fazemos, seja na pregação, seja nos sacramentos, seja na disciplina. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude nesta tarefa.